Fala galera, tudo certo? Vamos fazer a classificação das bases hoje? Então, meus queridos, vale lembrar que você dar aquele like no meu canal, você se inscrever, vai me ajudar bastante para que o YouTube ele entregue esse vídeo para mais pessoas, belezinha? Hoje nós vamos finalizar a parte das bases, vamos fazer a classificação, lembrando que na aula passada nós falamos sobre a parte de nomenclatura, tá? Quais são as classificações das bases? Vamos nessa. As bases elas podem ser classificadas quanto a sua força de basicidade, então tem aqui, ó, força. Também tem a parte da solubilidade em água, isso aqui é muito importante, é bastante cobrado em prova. E temos também a classificação quanto à quantidade de hidroxilas que essa sua base vai apresentar, tudo bem? Então vamos começar, galerinha. Primeiro, a força da minha base. As bases podem ser classificadas em fortes, moderadas e fracas. E aqui eu tenho um ponto importante, tá? Porque algumas literaturas não trazem a parte das moderadas, trazem apenas em fortes e fracas. Se vocês forem ver outros vídeos aí no YouTube, você vai perceber que muitos professores não ensinam bases como moderadas. Mas aqui em Brasília a gente ensina porque a gente pensa bastante no PAS e na UNB, então vale a pena você saber. Até porque, gente, nessa divisão você tem que saber qual delas é a mais forte e qual delas é a mais fraca a partir do grupo da tabela periódica e assim por diante, beleza? Então vamos lá, galerinha. Ó, as nossas bases fortes vão ser aquelas bases formadas por metais alcalinos, né? Lembrando que metais alcalinos são aqueles metais que pertencem ao primeiro grupo da tabela periódica, grupo 1. Já as bases moderadas vão ser aquelas bases formadas por alcalinos terrosos. Lembrando que aqui, alcalinos terrosos são grupo 2 da tabela periódica. Já colocando aqui alguns exemplos para vocês, ó, eu poderia colocar o hidróxido de sódio, NaOH. É uma base forte porque ele tem uma grande capacidade de liberar hidroxilas em meio aquoso. Uma base moderada, eu poderia colocar o hidróxido de cálcio, CaOH2, beleza? Só que tomam cuidado, gente, porque existem algumas exceções nessa parte do grupo 2, beleza? Professor, e quem vão ser as bases fracas? Você pode colocar assim, ó, as outras. Qualquer outra base que não seja formada por metal do grupo 1 ou metal do grupo 2 vai ser uma base fraca. Mas aqui, como eu falei, existem algumas exceções. Quais são elas? Primeiro, hidróxido de magnésio, MgOH2. E também temos aqui o hidróxido de berílio. Professor, por que elas são exceções? Porque se você lembrar de classificação periódica, magnésio e berílio pertencem ao grupo 2 da tabela. Eles são metais alcalinos terrosos. Então deveriam ser bases moderadas, mas eles são classificados como fracos, tá? Essa classificação vem a partir da eletronegatividade. O magnésio e o berílio, comparado aos outros elementos do grupo 1 e do grupo 2, eles têm uma eletronegatividade um pouco maior, o que atrapalha na liberação de hidroxilas no meio aquoso, beleza? E tem mais uma base aqui que vale a pena você lembrar, que não é formada por nenhum metal. Na verdade, são todos ametais, que é o hidróxido de amônio, tá? Hidróxido de amônio, ele é uma base fraca, belezinha? Agora, vamos falar da nossa solubilidade, né? Quando a gente fala de solubilidade, pensamos em água, em soluções aquosas, fica mais fácil. Lembrando que a gente está fazendo a classificação de ácidos e bases a partir da teoria de arrênios. E para arrênios, você tem que ter água, tudo bem? Professor, quem vão ser as bases solúveis? As bases solúveis são as nossas bases fortes, tá? Bases fortes. Então, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, todos aqueles elementos do grupo 1 formam bases solúveis. As bases pouco solúveis vão ser as bases moderadas. Moderadas. Elas têm solubilidade, só que uma solubilidade um pouco menor do que as bases de metais alcalinos. E temos também as bases praticamente insolúveis, que você pode colocar aqui como bases fracas. E toma um pouco de cuidado agora com as exceções, tá? Dentro das exceções, o hidróxido de magnésio, MgOH2, e o hidróxido de berílio,
eles caem aqui também nas bases praticamente insolúveis, beleza? Só que uma delas, lá nas exceções, ela vai ser solúvel, que é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio, apesar de ser uma base fraca, ele vai ser uma base muito solúvel em água, até porque essa base só existe em meio aquoso. Então aqui, ó, coloca hidróxido de amônio, tá? É uma exceção, então toma bastante cuidado. E para finalizar nossas classificações, vem a partir da quantidade de hidroxilas que você tem na sua base. Eu posso ter aqui uma monobase, né? Mono significa um, então eu tenho uma hidroxila. Dibase, eu tenho duas hidroxilas. Tribase, três hidroxilas. Tetrabase, quatro hidroxilas. Lembrando que, a partir de 2, você pode chamar de polibase, que é ter mais de uma hidroxila, tudo bem? Quais são os exemplos que eu posso colocar aqui? Vamos colocar um hidróxido de lítio, tem aqui uma hidroxila, tá? Na dibase, eu vou colocar um hidróxido de cálcio para vocês. Essa aqui é muito importante, cai bastante em prova, tudo bem? Uma tribase, vou colocar um hidróxido de ferro, beleza? FeOH3, que na aula passada eu ensinei a nomenclatura, né, que é o hidróxido férrico, porque tem um NOx maior. E uma tetrabase, vamos colocar aqui uma base feita de chumbo, PbOH4. Belezinha? Então essas são as classificações que você precisa saber para bases, fechou? Galerinha, abraço, tamo junto e até a próxima aula. Não se esquece de deixar aquele like, hein? Vai me ajudar bastante.